Olá, se você está assistindo esse vídeo é porque tem interesse em saber o que é necessário para ter sucesso ilimitado em qualquer negócio multinível que você faça. Há pessoas que pensam que é necessário ser um grande vendedor, que é necessário ter milhares de contatos de pessoas que já tenham dinheiro, que já façam multinível, mas na verdade são necessárias 4 habilidades específicas. Antes de falar sobre essas habilidades, é necessário falar sobre os 4 personagens principais, 4 personagens que estão presentes dentro do multinível. A gente vai falar um pouco sobre eles para aí poder falar dessas habilidades. Esses personagens são esses que você está vendo aí: contato, prospecto, distribuidor e o líder, tá certo? Esses são os 4 personagens essenciais e é necessário que você conheça cada um deles para saber o que você precisa fazer no multinível, quais habilidades que você precisa ter. A diferença entre contato e prospecto é uma diferença que a maioria das pessoas desconhece, certo? A maioria das pessoas erra muito aqui e é fonte dos maiores problemas de multinível essa diferença. Por exemplo, as pessoas elas tentam apresentar o negócio para um contato. E na verdade, se você tenta apresentar o negócio para um contato, você vai receber fatalmente um não como resposta e vai perder seu tempo apresentando o negócio para ele. Negócio se apresenta para prospecto, não para contato. Contato é aquela pessoa que você não faz ideia da vida dela, se ela realmente vai ter um interesse. Às vezes você até conhece um pouco sobre a vida dessa pessoa, mas você não sabe se ela tem interesse no seu negócio, se ela tem algum tipo de interesse nos benefícios que seu negócio pode trazer para ela. Você não sabe isso dessa pessoa. Você às vezes sabe o nome, sabe com o que ela trabalha, sabe que ela está passando por algumas dificuldades financeiras, por exemplo, mas não sabe se ela tem a inclinação necessária para fazer o seu negócio. Então ela não é um prospecto, ela é um contato. O prospecto é exatamente essa pessoa que já tem alguma inclinação, que já manifestou alguma inclinação, que já falou com você que está buscando uma forma alternativa de ganhar dinheiro, por exemplo. Então isso seria o prospecto, que tem um interesse específico no seu tipo de negócio. Então isso é o prospecto. Se você tratar um contato como prospecto, você vai perder esse contato, tá certo? Muitas vezes as pessoas falam que no multinível você perde algumas amizades. Isso acontece porque ela pega um contato, um amigo, um parente que não mostrou um interesse, que ainda não tem necessariamente uma inclinação para o negócio, e fica apresentando o negócio, muitas vezes insistindo nessa apresentação. Se perde esse contato, certo? Você precisa identificar e transformar os seus contatos em prospectos. Quando eles já são prospectos, aí então é o momento de você fazer a sua apresentação, tá certo? Então basicamente essa é a diferença entre contato e prospecto. Isso é muito importante para o seu negócio. A outra diferença importante é entre prospecto e distribuidor. Essa é uma diferença mais simples. As pessoas normalmente não fazem tanta confusão, mas há alguns casos de confusão que são o seguinte. Normalmente a gente pensa que o distribuidor é simplesmente aquela pessoa que já se cadastrou em nosso negócio, e o prospecto é aquela pessoa que tem interesse no negócio, mas não se cadastrou ainda. Em geral, é assim que funciona, tá certo? Entretanto, tem algumas situações em que é um pouco diferente, tá certo? Tem situações, por exemplo, em que o distribuidor, ele se cadastra como distribuidor, mas ele ainda não está decidido a fazer o negócio seriamente. Ele fez o cadastro, mas ainda está avaliando algumas coisas, está conhecendo melhor por dentro a empresa e ainda não assumiu um compromisso de fazer realmente o negócio, tá certo? Então esse distribuidor está no meio do caminho entre prospecto e distribuidor. Distribuidor é aquela pessoa que já está decidida. Ela tem um tratamento diferente da pessoa que está decidindo. Tá certo? É diferente. E há também o caso do prospecto, que ele já começa, ele ainda não se cadastrou, fala que está sem dinheiro, mas fala que já está decidido e já convida algumas pessoas, leva pessoas em conferências, apesar de não estar cadastrado ainda. Algumas pessoas começam a tratar essa pessoa como distribuidor, mas é um erro. Ele ainda é um prospecto. Assim como esses distribuidores que se cadastraram, tá certo? Mas ainda não tomaram a decisão firme de desenvolver o negócio, eles ainda são prospectos, tá? Então é uma diferença importante, é mais fácil, normalmente a gente confunde menos, tá certo? Mas ainda assim tem alguns casos que é importante a gente
observar isso. A outra diferença importante é entre distribuidor e líder. Tá certo? Essa talvez seja a diferença, a maior diferença, e que muitas pessoas não percebem. Muitas pessoas se dizem líderes, falam que são líderes, talvez porque tem uma rede grande, mas na verdade são distribuidores. O líder é aquele que ele não apenas consegue atingir os resultados que ele se propõe. O líder, ele traz as pessoas com ele. Ele influencia as pessoas para que essas pessoas também consigam atingir os seus próprios resultados. Essa é a diferença do líder e do distribuidor. O distribuidor pode ser simplesmente uma pessoa que se cadastrou no seu negócio. Tá certo? O líder não, ele se cadastra, ele vai... É um outro nível de trabalho. Não é simplesmente uma pessoa que consegue muitas pessoas, que cadastra muitas pessoas, ela influencia essas pessoas, lidera essas pessoas para atingir resultados mais altos. Certo? Então é uma diferença importante. Bom, diante dessas diferenças, fica a questão que é a seguinte: o seu trabalho no multinível, tá? Muitas vezes a gente fica em dúvida o que exatamente a gente tem que fazer quando a gente começa. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender meu produto, cadastrar pessoas? Não é simplesmente isso. O seu trabalho está aqui. Nessa tela você vê exatamente um resumo do que é o seu trabalho. Você precisa transformar seus contatos em líderes, fazendo toda essa transição. Contato, ele passa a prospecto, de prospecto a distribuidor e de distribuidor a líder. Não adianta tentar pular etapas. Se você tentar pular etapas, você vai ter dores de cabeça e muitas vezes não vai conseguir atingir seus objetivos. Tá certo? Ou se atingir, vai atingir de forma débil e vai acabar... Você consegue montar uma rede grande, mas sem a devida sustentação, e a tendência é que ela caia. Tá certo? Então você precisa passar por todas essas etapas e então você vai ter uma rede muito mais sólida. Certo? Agora a questão importante é, tudo bem, eu preciso cumprir todas essas etapas com os meus contatos. Mas como fazer isso? O que eu preciso para fazer isso da forma correta? E aí que nós falamos que entram as habilidades específicas. É exatamente sobre quais são essas habilidades que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, um grande abraço e até logo.